Aujourd'hui, nous allons parler des adjectifs masculins et féminins. En général, pour former le féminin des adjectifs, on ajude e au féminin. Geralmente, para formar o adjetivo em francês, a gente acrescenta e no final para o feminino. Jean est grand, Brenda est grande. Il est original, elle est originale. Il est marié, elle était mariée. Il est avocat, elle est avocate. Lembrando que original em francês tem feminino e masculino e grande é feminino e masculino. Jean est grand, a gente quase não escuta, porque é considerado uma sílaba consoante muda. Jean est grand, Brenda est grande. Il est original, elle est originale. Il est marié, elle est mariée. Il est avocat, elle est avocate. Então, advogado aqui é avocat, ok? Advogado, advogada. Il est marié, elle est mariée. Vinícius est vigilant. Raquel est vigilante. Il est petit, elle est petite. Il est étudiant, elle est étudiante. Il est fort, elle est forte. Lembrando que forte em francês tem feminino e masculino. E vigilante no sentido figurado, feminino e masculino. Vinícius est vigilant, Raquel est vigilante. Il est petit, elle est petite. Il est étudiant, elle est étudiante. Il est fort, elle est forte. Então, vocês viram que é bem pronunciado no feminino e já no masculino é considerado mudo, a fonética muda. Vigilant, petit, étudiant, fort. Vigilante, petite, étudiante e forte. O próximo. E parfois, toute la finale change au féminin. E às vezes, o final do feminino ele muda. Il est rêveur, elle est rêveuse. Rêveur é sonhador. Rêveuse, sonhadora. Lembrando que o S tem som de Z. Il est rêveur, elle est rêveuse. Il est calculateur, elle est calculatrice dans le sens figuré. Então, é no sentido figurado, ok? Calculador, calculadora, calculista no sentido figurado. Il est rêveur, elle est rêveuse. Il est calculateur, elle est calculatrice. Então, vocês viram que tem no calculateur um T-R-I-C-E, trice. Tem o trice no feminino e em cima, rêveur é ouça, rêveuse, ok? Então, muda muito nos adjetivos e isso a gente vai ver nos próximos exemplos. Il est rêveur, elle est rêveuse. Il est étranger, ele é estrangeiro, elle est étrangère. Lembrando que étrangère no feminino, a segunda vogal, ela tem acento grave porque ela vem seguida de uma consoante e uma vogal em seguida. Então, acento grave. Esse é o macete na gramática francesa. Il est naïf, elle est naïf. Naïf é inocente. Então, tem inocente feminino e masculino em francês. Il est naïf, elle est naïf. Il est étranger, elle est étrangère. Então, é estrangeiro, tá? Quando vai falar que alguém é estrangeiro no nosso país. Il est étranger, elle est étrangère. Il est naïf. Ela é naif, ela é inocente, ela é boba. Então, fala naif. Se vocês ouviram falar naif, tá chamando você de boba, de inocente. Adrien sportif, Katia sportif. Il est sérieux, elle est sérieuse. Então, sério e séria. Adrien sportif, Katia sportif. Il est sérieux, elle est sérieuse. Vocês viram que if, esportivo no masculino, vai para if no feminino. Então, vai ficar esportif feminino, esportif masculino. Sérieux, sérieuse. Adrien est sportif, Cathy est sportif. Il est sérieux, ela é sérieuse. Lembrando sempre que o S tem som de Z na fonética francesa e tem que ser bem pronunciado para diferenciar do masculino para o feminino. E parfois,
on double a consoante final au féminin. Vieux, que quer dizer velho, vieille, double L. Vieille, double L, no velha. Nul, L, nul, double L. Moé, moette. Então, vieux é velho e velha. Mué e moeta quer dizer mudo e muda. Sot e sot é estúpido, estúpida, ok? Vieux, vieille. Nul, nul. Moé, moeta. Sot e sota. Então, vocês viram alguns casos, são casos que a gente dobra a consoante no final para o feminino. Vieux, vieille, double L. Non, nul, double L. Mué, moeta, double T. E sot e sota, double T. Né? Sota, estúpido, estúpida. Moeta é muda, nul é nula e vieille é velha. Vieux, vieille, nul, nula, mué, moette, sot, sota. Então, vocês perceberam que a consoante é muda no masculino, né? Aqui vamos ter o caso de algumas cores. Ru, russa, não é de Rússia, não. É ruivo e ruiva. Ru, russa. Faux, fossa. Ses cheveux são roux. O cabelo dele é ruivo, né? E se for no feminino é russa. Faux, fossa. De falso, falsa. São adjetivos em feminino, masculinos e casos particulares. Adjetivo masculin e féminin, cas particulier en X. Ro, roça. Faux, fossa. Então, vocês viram que no feminino é bem pronunciado e já no masculino é mudo. Aqui alguns casos particulares. Cas particulier. Beau, belle. Fou, folle. Mou, molle. Nouveau, nouvelle. O beau e bela, vocês sabem que é bela e bela. Fou e folle. Doido e doida. Mou, molle. É mole. Mole tem feminino e masculino em francês. Nouveau, novella. Então, novella, a pronúncia é novelle mesmo, ok? Então, double L no novella, double L no mole, double L no folle e double L no bella, para o feminino. Então, bela é bela, folle, doida, mole, mole, novela, nova. Ela é novela, quer dizer, ela é nova. Ela é novela ici, ela é nova aqui. Il est nouveau dans la classe. Ele é novo na classe. Il est nouveau ici, ele é novo aqui. Então, vocês aprenderam mais vocabulários novos com os adjetivos masculino e feminino em alguns casos particulares dos adjetivos. Les adjetivos beau, fou, mou, nouveau e vieux, que acabamos de ver, font belle, folle, molle, nouvelle e vieille. Eles vão modificar a escrita ortográfica dele na frente de um nome masculino no singulier que começa para uma sílaba ou por um H mudo. Beau, fou, mou, nouveau, vieux, font belle, folle, molle, nouvelle, vieille devant un nom masculin singulier qui commence par un voyelle ou par un H muet. Exemple, un bel homme. A gente nunca vai dizer un beau homme, não, un bel homme. Un fol amour. A gente nunca fala un fou amour. É un fol amour. Un molle oreille. Uma orelha mole. Un nouveau appareil. A gente não fala nouveau appareil, mas nouvel appareil, por causa da vogal seguinte, então é L. Então, não é nouveau appareil, nouvel appareil, un vieil immeuble, un vieil homme.
Et les adjectifs qui terminent par X forment généralement le féminin en se. Os adjetivos que terminam em X, eles formam geralmente no feminino nossos se, em se no final. Les adjectifs que terminam par X formam généralement se au féminin. Exemplo, ennuyeux, ennuyeuse. Então, chato, chata, ennuyeux, ennuyeuse. Chaleureux, chaleureuse, caloroso, calorosa. Curieux, curiosa, curioso, curiosa. Então, vocês viram que aqui são alguns casos particulares que terminam em X, que no final, no feminino é S-O. Em vez de X é S-O. Ennuyeux, ennuyeuse. Chaleureux, chaleureuse. Curieux, curiosa. Então, o feminino é bem pronunciado, o S com o som de Z. Ennuyeux, ennuyeuse. Délicieux, deliciosa. Soigneux, soyeuse. Soyeux, soyeuse é cuidador, cuidadoso e cuidadosa. Furieux, furiosa. Furioso e furiosa. Délicieux, deliciosa. Soyeux, soyeuse. Cuidadoso e cuidadosa. Furieux, furiosa. Furioso e furiosa. Então, esses são alguns casos particulares dos adjetivos que terminam em X. Des cas particuliers en X. Délicieux, délicieuse. Soyeux, soyeuse. Furieux, furieuse. Heureux, heureuse. Não é horroroso, horrorosa, não. Em francês, o feliz tem feminino e masculino. Heureux, un homme heureux, une femme heureuse. Jaloux e jalouse. Pode ser ciumento, ciumenta, invejoso ou invejosa. Depende da colocação da frase, ok? Conotações da frase. Jaloux, jalouse. Un homme jaloux, um homem ciumento. Une femme jalouse, uma mulher ciumenta, ou invejoso ou invejosa. Depende da conotação da frase. Heureux, heureuse. Jaloux, jalouse. Les adjectifs de métier, adjetivos de profissões, terminés par EUR au masculin, en EUS, o feminino, ok? Então, os adjetivos de profissões que terminam no masculino em EUR, no feminino ele vai ficar us. Patineur, patineuse. Coiffeur, coiffeuse. Chanteur, chanteuse. Serveur, serveuse. Danseur, danseuse. Patineur é patinador, patinadora. Coiffeur é cabeleireiro. Chanteur é cantor. Serveur é garçom. Danseur é dançarino. Patineur, patineuse. Coiffeur, coiffeuse. Chanteur, chanteuse. Serveur, serveuse. Et danseur, danseuse. En général, le nom de la profession s'accorde avec le nom auquel elle se rapporte. Quand une profession est au féminin, on ajoute E à la fin. Exemple, mon père est enseignant. Ma mère est enseignante. Enseignant é educadores, tá? São professores. Então, tem vários sinônimos para educadores aqui em francês. Mon père est enseignant. Ma mère est enseignante. Enseignante. A gente acrescenta um O no final da palavra, porque eles têm uma semelhançazinha na escrita. Enseignant, enseignante. Mon père est enseignant. Ma mère est enseignante. Pode ser educateur, educatrice. Ou maître, maîtresse. Então, tem vários sinônimos para professores. Aqui, professores, a gente fala c'est mon enseignante, j'enseigne.
eu ensino, é o verbo enseigner, né? Temos o verbo enseigner, que j'enseigne, eu ensino. Então, vocês aprenderam as profissões, algumas das profissões. Ingénieur. C'est difficulté pour les mots masculins terminés par -er, puisqu'il faut choisir entre les suffixes s, us, tris, -er e -ores. As dificuldades para escolher nas profissões o feminino e masculino das profissões, na hora de escolher o sufixo s, os, tris, e -ores. Ingénieur, ingénieur. Doctor, doctores. Essa é a dificuldade dos adjetivos de profissões. A gente nunca sabe qual que a gente vai colocar, né? Vendeur, vendeuse. Então, vendedor, vendedora. Inovateur, inovatrice. Inovador, inovadora. Vendeur, vendeuse, vendedor, vendedora. Inovateur, inovatrice. Inovateur, inovatrice. Então, são os inovadores, os criadores. Vendeur, vendeuse, inovateur, inovatrice. Essas são as dificuldades dos adjetivos masculino e feminino de profissões. A gente vai ter que saber e conhecer bem o sufixo s, us, tris, e ores e onde colocá-los. Então, a grande dificuldade está aí dos adjetivos de profissões. Em seguida, vamos ver os casos mais simples dos adjetivos do métier. Les adjectifs de métier terminés par er, en féminin terminé en e, accent grave. Masculin, infirmier, enfermeiro. Féminin, infirmière. Infirmière, enfermeira. Cuisinier, cuisinière. Ouvrier, ouvrière. Pâtissier, pâtissière. Então, enfermeiro, cozinheiro, ouvrier, ouvrier, operários, operárias. Pâtissier confeiteiro, ok? Confeiteiro. Infirmier, infirmière. Cuisinier, cuisinière. Ouvrier, ouvrière. Une abeille ouvrière, uma abelha operária. Il est pâtissier, ele é confeiteiro, ele é boleiro. Patineur, patineuse. Les adjectifs de métier terminés par -er, o masculin, en -us, o féminin. Un patineur, une patineuse. Un coiffeur, une coiffeuse. Un chanteur, une chanteuse. Un serveur, une serveuse. Un danseur, une danseuse. Patineur et patinador. Coiffeur, cabeleireiro, chanteur. Cantor, serveur, garçon ou garçonnette, danseur, dançarine. Patineux, patineuse. Coiffeur, coiffeuse. Chanteur, chanteuse. Serveur, serveuse. Danseur, danseuse. Vocês viram que no feminino é bem pronunciado as últimas sílabas et consoantes. Nous sommes arrivés à la fin. Je vous remercie pour votre soutien et je vous souhaite un excellent week-end.